Olá para quem está assistindo. Nessa live a gente vai falar sobre espaços do sim, sobre permitir. Olha, os dois staffs, Marcel Branco e o Gus. Bom dia! Vamos ver se agora vai. Espaços do sim. Vamos ver se a Paula chega aí. Mandei o convite, Paula. Hoje é Paula e Paola. Deu certo! Tudo bem? Bom dia! Eu não sei o que está rolando hoje. Vocês estão me vendo agora, todo mundo? Som? Agora sim! Finalmente essa live saiu! Tomando cafezinho juntas! Bom dia! Sim, eu tô com o meu aqui. O meu é com leite. Já tomei o meu com leite, agora é só café mesmo. E aí, vamos começar falando sobre o sim, 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 sim. Conta aí, Paulo, do seu projeto, do seu trabalho com o Instagram, que é tão bacana, desses espaços que você fala. Conta um pouquinho pra gente dar essa introdução aí pra galera da Vital. Conto, adoro. Bom, seguinte, né? O Semeando, ele nasceu de um projeto, assim, de bobagem, gravando vídeo das brincadeiras da minha filha e postando numa outra plataforma, né, no Kawaii. Aí o pessoal começou a gostar, eu achei que era super assim, nossa, 200 visualizações, rapidinho, eu achava que era, tipo, muita coisa. Pra mim era. E aí eu fiquei super animada, assim, e falei, nossa, que interessante, né? Talvez eu possa usar disso como uma ferramenta para transpor as informações que eu venho adquirindo, porque já há muito tempo, desde que eu estava grávida, eu comecei a acompanhar o trabalho da Vital, do The Parenting Junkie. E ela é maravilhosa, ela aborda diversos assuntos da parentalidade, né? Assim, é muito ramificado e ela traz muito conteúdo de qualidade. E eu sempre queria dividir, compartilhar isso com os meus amigos e etc. Mas muitas pessoas não tinham paciência de sentar para ver os vídeos em inglês e etc. E até pouco tempo atrás não tinha essa função de tradução, né? Eu acho que hoje já tem a função de tradução em diversos vídeos que você pode colocar a legenda em português. Mas mesmo assim, você sentar e assistir um vídeo e ler de 20 minutos, 15, 20 minutos, para quem é pai e mãe, é complicado. Professores e educadores também, né? Que eu sei que tem bastante nas nossas páginas aí que nos acompanham. Também, porque, né, a gente tem bastante coisa na nossa bandeja aí para balancear. E aí, então, eu sempre quis, na verdade, trazer essas informações. E aí eu vi essa oportunidade agora, a gente acabou até casando com as questões do meu mestrado, de trazer realmente informações científicas sobre o desenvolvimento infantil através desses vídeos rápidos, que é isso que, né, o pessoal busca hoje em dia, né? Quanto mais rápido, melhor. Pílula, a gente adquirir essas... Isso, pílulas. Não quiser. Manda bala. Então, é um desafio para a gente conseguir transpor essas informações em um breve período de... Né? A gente tem o quê? 50... E aí você começou a trazer as pílulas. Trazer as pílulas em doses homeopáticas, exatamente. Aí a gente faz as séries, a gente está mantendo as séries assim, episódios curtos, para realmente a pessoa poder assistir rapidinho, naquele meio tempo que ela tem, né, não ficar, porque às vezes você vai para um vídeo mais longo, você precisa ficar pausando, e depois você tem que lembrar de onde você estava, e etc. Então, os vídeos,
eles ficam curtos assim, a gente organiza lá nas guias. A maior parte dos vídeos vão ficar organizadas, das séries vão ficar organizadas nas guias, para que vocês possam ter acesso aí dessa forma, papum. VaptVupt, como você fala, né, Paula? Sim, muito bom, muito bom. E aí, a Vital, ela fala desses espaços do brincar, que são espaços diferentes, né? Eu vi que você postou Isso. do espaço da calma agora, né? Do esquema lá São vários esquemas, né? Várias vertentes, né? Várias possibilidades de espaços e de brincares e... Anne, você chegou! Anne Capra, minha aluninha maravilhosa, minha aluna do curso. Que bom que você está aqui. Anne, ontem você fez um jogo de papelão pro seu pequeno. Eu tenho uma surpresa para você. Ei, Paula, voltou! Agora a imagem tá boa. Agora parece que voltou melhor. Eu aproveitei que deu uma travada aqui para entrar de novo. Beleza. Isso, agora acho que vai. Tá melhor. Isso. Fala. Então, e aí Beleza. Dentro desses espaços, conta. Então, tudo começa com o espaço do sim, né? Que é o que a gente vai abordar mais aqui. Porque se você não tiver um espaço do sim, esse conceito, na verdade, né? Não é um espaço único. Pode ser um espaço único, mas é mais o conceito. Você ter isso trabalhado dentro de você, né? O que a gente falou, organizar para permitir. Né, esse título maravilhoso que você deu aí, que ele mostra abrange, mesmo tudo o que a gente vai... Isso, abrange isso, valeu pela palavra. E aí a Vital, ela traz essas play zones. No conteúdo gratuito dela, esses espaços do brincar, né, que eu estou chamando de espaços do brincar, no conteúdo gratuito dela, ela traz essas 5 play zones. Mas lá no programa dela, no Present Play, ela tem outras play zones também e dicas de como montar e etc, né? Mas se você conseguir já montar essas 5 play zones, esses espaços, você já vai conseguir ter um fluxo muito melhor no seu cotidiano para você poder direcionar as brincadeiras que os seus filhos, as crianças, não só os filhos, né? A gente fala mais dos filhos por conta desse contexto que a gente está vivenciando de pandemia, todo mundo mais em casa, mas isso pode ser trabalhado até mesmo dentro de sala de aula, tá? Você organizar a sua sala para permitir desta forma. Sabe que eu estava vendo hoje o Espaço da Calma que você postou? E a gente é um movimento que já se faz bastante em sala de aula. De você ter um cantinho ali, inclusive com livros que você citou. Então, da gente ter os colchonetes, tecidos, porque tecido é sempre muito aconchegante. Nessa época maluca que a gente não dá para trabalhar com tecido, mas a gente evita, né? Mas normalmente, em épocas normais, a gente costuma fazer esse passo da calma mesmo, sabe? Até com elementos que trazem a calma, garrafinhas sensoriais, né, e tudo. Mas só para fazer um catado, assim, pelo que eu entendi, são formas de você organizar, né, os espaços com diferentes intenções, intencionalidades para diferentes objetivos. Então, exatamente. Da calma, do movimento, né? E todos eles acabam fazendo parte do espaço do sim, que querendo ou não, são espaços onde a criança pode, né? Onde a gente permite que a criança brinque, explore, né? Exatamente, Paola. E às vezes quando a gente fala assim, tem que ter o espaço para isso, espaço para aquilo, espaço para aquele outro, a pessoa pensa, gente, mas eu moro num apartamento pequeno, né? Que é o caso da maioria
das pessoas, né? Eu não tenho tanto espaço. Gente, eu moro num apartamento pequeno. Eu moro num apartamento de 2 quartos, tá? Um sala aqui, ó, sala, cozinha ali, ó, tudo junto e misturado. É pequeno, tá? Mas você pode fazer em um único ambiente. Na verdade, o ideal é que o espaço da calma seja um pouco distinto do espaço do movimento. Mas vocês conseguem colocar tudo em um único ambiente, tá? E o da bagunça também, mas dá para manipular até dentro do mesmo espaço. Então, só para as pessoas se sentirem, ah, não, isso não é para mim? É para você também. Sim. O que eu acho interessante que você está falando, né, que os espaços, eles podem ficar mais juntos, mas também eles podem ficar espalhados. Uma coisa que eu acho importante da gente trazer, para a gente partir, né, de uma premissa aqui, de que a criança, ela é tão moradora da casa quanto os adultos. A gente falou, você estava na live, a gente falou sobre isso. Eu falei na live dessa semana com a Denise. E teve uma mulher que estava na live que ela comentou, ela deu exemplo de adultos que falam, não vou infantilizar o quarto porque logo ele vai crescer. Né? E aí não vai mexer com a decoração da casa, enfim. E a criança, ela vive naquele ambiente, ela vive naquela casa, né? Ela não é só no quarto dela, né? E a gente precisa adaptar essa casa para acolher essa criança da melhor forma possível. De uma forma, ao meu ver, que a casa quase que toda seja um grandíssimo espaço do sim, sabe? Então foi que nem você trouxe, assim, abrir mão, de repente, de uma decoração de cristal que fique na altura da criança, porque senão isso vai gerar o quê? Embate. Você vai ficar o tempo inteiro falando para ela que ali não, que não, que não, vai gerar aquela tensão, vai gerar aquele desequilíbrio que ela vai querer se apropriar daquele negócio e pode dar ruim, né? E o ambiente é dela. Então a gente precisa pensar nisso, adaptar para ela, né? Sim, eu acho que a gente não precisa nem abrir mão completamente daquilo que a gente gosta, da decoração que a gente gosta. Mas olha, vamos partir do princípio, Paula, que quando a gente se junta com o nosso parceiro, parceira, a gente já abre mão de uma série de coisas, né? A gente faz concessões para aquilo que a outra pessoa gosta também, né? Paula, eu sou uma pessoa que, na verdade, eu gosto das coisas alinhadas, mas desalinhadas. O meu marido, ó, por exemplo, olha meus posts aqui. É assim que eu gosto, ó. Eles estão alinhados, mas eles estão desalinhados. E meu marido não gosta nada disso aqui, ó. Mas esse é o meu espacinho e é na sala, tá? Então é visível, a pessoa entra e tal. Então ele abre essa concessão, eu abro outras concessões também, porque eu gostava de ter fotos quando eu morava com a minha mãe, eu gostava de fotos na parede, tudo colado na parede. Meu marido não gosta, então ele abre uma exceção para esses meus posts do meu trabalho, que são temporários, mas as nossas fotos, elas ficam alinhadinhas, porque ele gosta de tudo alinhadinho, alinhadinho. Gente, se a gente faz essas concessões para o nosso parceiro, por que a gente não entende e enxerga a criança dessa forma também? Vamos, né? Eu libero um pouco aqui, você libera um pouco ali. Tipo assim, para mim isso não dá, filha. Para mim isso é um desafio, tá? Mas olha, você sabe, a mamãe respeita o seu espaço, né? E isso vai construindo através desse respeito mútuo. Um exemplo maravilhoso que uma vez eu vi a Isa Minatel dando foi que ela falou: quando uma pessoa idosa vai morar na nossa casa, a gente não adapta o ambiente para tornar mais seguro para ela? Então a gente coloca a barra no box, não coloca?
coloca um chão antiderrapante ali, tira tapete, que de repente pode enrolar para evitar um acidente, né? Então, por que que com a criança a gente tem essa dificuldade extrema de enxergar que o ambiente também é para ela e que ali ela deve poder, né? Do mesmo jeito que a gente pode. Exatamente, exatamente. A criança ela é tão moradora da casa quanto nós somos. Então, é preparar o ambiente de uma forma que atenda às necessidades dessa criança, né? Para que ela possa explorar, mexer, viver, brincar, né? E aí, isso vai influenciar numa série de outros fatores, inclusive na questão de ela conseguir brincar com mais autonomia, né? Porque se é um espaço que ela pode, a gente não precisa estar interferindo. A gente não precisa ficar guiando ela, né? Então, se ela tá ali, por exemplo, a gente se mudou e a gente tá ainda organizando a casa, tal. E ali no quintal, ali atrás, eu montei um tanque de areia com caixa de papelão. E Foi o que você postou hoje no Story? Foi. Ai, achei sensacional. Muito. E eles estão adorando. E eu tô organizando aquele espaço para que realmente, para que eles fiquem livres. Enquanto, por exemplo, eu tô fazendo o almoço ali, né, na cozinha, para que eles possam explorar. Então, a ideia é tirar o que oferece perigo, né? Então, por exemplo, investir em protetor de tomada, porque não tem como confiar no acaso também, né? No bom senso de um bebê, por exemplo, igual o Nino de 10 meses. Então, eu vou investir nessa segurança para eu não ter que ficar guiando, interferindo o tempo inteiro para eles poderem ficar tranquilos ali, né? E além Sim. da casa toda, porque a casa toda é deles, aqui é a casa toda deles, assim. É verdade. Isso que você está falando, por exemplo, às vezes não precisa nem você ter. Você falou de investir no protetor, né? Eu acho que, por exemplo, a gente no começo, a gente usava, quando ela começou mesmo a mexer, a gente pegou umas fitas isolantes e tapou as tomadas que ela alcançava. Ah, eu fiz isso. Tá assim agora. Então, recurso assim, ó, tá? Não tenho. Tem. Alguma coisa você vai ter aí, tá? Sim, com certeza. Uma fita para proteger. E que triste que as casas não também, a própria construção da casa, né? Você vê, não é tão pensada para isso. As tomadas são todas no chão, né? Eu fico muito feliz quando eu chego num lugar e as tomadas, porque a gente muda bastante. Mais ou menos. Aí as tomadas são assim no alto. Eu fico muito feliz, porque eu já sei que, bom, beleza, eu posso inutilizar essa tomada daqui e usar essa tomada do alto, né? Então, isso é algo para a gente também refletir como sociedade. Vamos, no processo de construção, tá? Vamos pensar nas nossas crianças? Então, é que isso é uma coisa, acho que é muito estrutural, sabe? A criança, ela ainda não é vista. Eu acho, Paula, que a nossa geração, fora da caixinha, está começando a trazer mais essa questão de que a gente precisa olhar para essas crianças. Vide pandemia, né? Que a gente tem falado tanto em como elas estão sendo esquecidas. Elas foram tidas como potentes transmissoras desde o começo, né? E hoje já se sabe que elas não têm os mesmos receptores que nós adultos temos e que muitas vezes elas vão pegar e não vão nem transmitir, que foi o caso da minha mãe, por exemplo, que ela é babá e a criança que ela cuida teve e não passou para ela, não passou para minha mãe. Porque, enfim, é diferente e tal. Mas bares abertos, por exemplo, antes de escolas abertas. Então, atende-se
Não quero entrar em questão de vacina, né? Porque sim, eu acho que os professores eles têm que ter prioridade e tal, mas o que eu quero dizer é: atente às necessidades do adulto sempre. Sempre, 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 e a criança que lute, sabe? A criança que lute. Então, essa questão das tomadas serem no chão, né? É muito simbólica de que a criança não é levada em consideração. Então, de uma sociedade autoritária, de uma sociedade onde o adulto é o centro de tudo, onde só ele conta, a criança não tem vez e não tem voz, e que a gente esquece, na nossa maioria, né, na maior parte dos adultos, a gente esquece que são eles que vão ficar quando a gente for. Eles são a nossa esperança, né? Então, ainda falando sobre... Ainda falando não, a gente tá falando... Tudo isso tem a ver com o espaço do sim, mas hoje mesmo eu tava... Essa semana eu postei a letra diferente da música da Minhoca, né? E aí uma seguidora falou pra mim, Paola... eu adoro. Ela falou, Paola, posta a da Dona Aranha. E eu já tava com esse post engatilhado. Porque a gente olha para as características da criança sempre pelo lado ruim, sempre pelo lado pejorativo de que ela é teimosa e desobediente. Mas, na verdade, ela é persistente, ela é corajosa, sabe? Então, assim, a gente continua enxergando a criança como se ela fosse desobediente, ela quer mexer. Meu Deus, ela não escuta. Ela quer fazer, sabe? Ela quer... Caramba! E, gente, ela tá vivendo! Ela só tá vivendo. Ela experimentando, tem um corpo, né? Ela tem um corpo, ela tem vontade. Conhecendo. Nossa, ela tá chegando agora num mundo que ela não conhece nada, sabe? A gente precisa proporcionar isso para as nossas crianças, para elas poderem mexer, para elas poderem viver, né? Fala, que até mesmo, Paola. Não, é para isso que a gente está aqui, para escutar o que você tem a dizer também. Isso que você me falou me remeteu muito ao que você falou na live com a Isa Minatel, dessa questão de você realmente ter que tomar alguns cuidados para como a gente enxerga, né? O olhar para a criança. Essa coisa de... A gente acaba esquecendo que nós, na verdade, também somos um pouco isso, né? Teimosos e desobedientes, talvez? Não, a gente não se enxerga assim, né? Vamos enxergar com esse outro olhar, com esse olhar da gente poder realmente... fazer com que a criança vivencie as experiências dentro de casa, porque aí o que você falou com ela lá foi assim, que ela trouxe, né? Ela falou, às vezes a gente acha, não, mas se fizer aqui, aí se aprender que pode tudo aqui, aí na casa dos outros vai fazer. Bom, primeiro, né, a gente tem que entender que a gente precisa introduzir a criança a questões... as habilidades sociais que são esperadas pela nossa sociedadezinha. O nosso micro, porque se você for em outro lugar do mundo, o comportamento padrão social é outro, tá? E é um em cada lugar, é diferente, então é algo que é criado, é cultural, tá? O impulso da criança é esse, mas se você permitir dentro de casa, educação começa em casa. Você permite para que a criança possa explorar, para que a criança possa vivenciar, e aí quando ela se encontra num ambiente diferente, ela não necessariamente, tá? Às vezes ela vai ter um impulso, mas vai ser muito mais fácil de você conseguir controlar esse impulso, porque aquelas necessidades não estão borbulhando, né, da curiosidade nela, ela já entende mais ou menos como o mundo funciona, porque ela aprendeu dentro de casa. Então, e sem contar que você vai criar uma relação muito maior de confiança com essa criança, porque quando você falar o seu não vai valer de fato, tá? Porque é isso que é importante.
Justamente por isso que a gente permite mais, para que quando a gente fale o não, não seja tão exaustivo. Porque se você fica falando não, 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 não toda hora, uma hora, ó, se não pagou a língua ainda, vai pagar. Uma hora você vai tá tão cansado que você vai permitir aquilo que você vai ceder. Que você falou não. Então todos aqueles nãos foram acumulados à toa. Seu não valeu de nada, você não tem mais consistência, coerência com a criança, tá? E aí eu quero acalmar todo mundo que estiver assistindo e falar, gente, calma. Todas passamos por isso. Eu já cedi, tenho certeza que a Paola já cedeu, tá? Mas tem volta, tá? Não é assim, ai meu Deus, tá perdida a minha relação de confiança com a minha criança. Não, não tá. Tudo tem volta. A gente vai reconstruindo ela aos poucos, tudo bem? Então, quando você permite dentro de casa, você cria essa relação de confiança, o seu não passa a valer mais, porque você tem energia para sustentar o seu não. E aí, quando você sai da sua casa e você expõe a criança a novas situações sociais, onde vai ser exigido um turbilhão de coisas dessa criança, de comportamentos dessa criança diferentes, tá? Porque é diferente na casa de um, da casa do outro, vai ter um que vai falar, não, tudo bem, deixa! E vai ter o outro que vai olhar com aquela cara assim de, que criança mal criada, né? E isso acontece. Então a gente precisa ter esse olhar, né? De como a gente vai expor a nossa criança a essa situação. Só que as probabilidades, se você permitir, a probabilidade dela querer explorar na casa do outro é menor, porque ela já conhece a maior parte. E você consegue, a partir dessa relação de confiança que foi construída, explicar para a criança, falar, olha, aqui não vai dar. Casa. É adaptação, né? Aqui não é a nossa casa. Mesmo que o mundo todo permita, sempre haverão realidades diferentes, porque pessoas são diferentes e pessoas acreditam em coisas diferentes. Então, as crianças precisam também entender, desde de sempre, com amor, com carinho, com paciência, que aqui em casa funciona de um jeito, na casa da vovó Rita funciona de um jeito, na casa da vovó Momô funciona de outro jeito, na casa do fulaninho funciona de outro jeito. E é assim a vida inteira, né? A vida inteira. Então é uma ótima oportunidade de ensinar sobre essa capacidade de adaptação, né? Isso. E aí enxergar também, né, Paula, como a gente está expondo a criança a essa adaptação. Porque se a gente não está bem para lidar com alguma situação, a gente se recolhe, não se recolhe. Mas a gente, às vezes, muitas vezes, força a criança a estar numa situação onde ela não está bem, não está com as necessidades dela atendidas e tenta enquadrar ela num tipo de comportamento. Porque se a gente se rebela em algumas situações, nós que somos adultos tão, né, bem estruturados. A Jane Nelson, ela tem uma frase, eu estava lendo ontem ainda esse livro, eu leio, releio, leio, releio, leio, releio. Se você ainda não leu, você leia! Disciplina Positiva. É muito maravilhoso. Ele rege a minha vida. Você tá aí? Tá me ouvindo? Tô. Tá me ouvindo? Tô ouvindo. Ela tem uma frase que ela falou: se nem o adulto controla o seu comportamento, como que quer que a criança se controle? É muito difícil quando a gente quer fazer alguma coisa. Eu dei uma vez um exemplo de quando a gente vai fazer uma excursão, né? Vai ver alguma coisa que é muito maravilhosa e a gente fica com vontade de mexer, a gente fica com vontade de tocar. Uma vez a gente foi numa gruta e tava cheio de estalactite e estalagmite, sabe? E não pode colocar a mão de jeito nenhum naquele trem. Não pode colocar a mão,
porque o guia estava falando assim que atrapalha, colocando a mão, não sei se é real isso, mas colocando a mão atrapalha a evolução daquilo lá em sei lá quantos, muitos anos e tal. E não podia colocar a mão de jeito nenhum. Mas, nossa, como é difícil, porque é tão maravilhoso aquilo. Você quer saber que textura que tem. Como que é, né, aquele negócio. Então, pra gente já é difícil. Imagina pra eles, pequenininhos. Fato, né? A gente interfere. Sim, que é muito difícil. Que a gente olhando uma coisa assim que chama atenção, a gente quer tocar, porque o ser humano é sentido, né? Nós somos corpo, natureza, e a gente quer tocar, a gente quer experimentar. Então, se pra gente já é difícil controlar os nossos impulsos, né? De mexer, o nosso encantamento ali, imagina para uma criança, né? Para um pequeno. Se nem a gente consegue, imagina para eles, né? Sim, e a gente precisa ter esse olhar, né? A gente precisa enxergar eles da mesma forma, acolhê-los da mesma forma que a gente se acolhe. O problema é que a gente não olha para dentro, né? A gente só olha pro erro do outro. A gente precisa fazer aquela higiene no fim do dia e aí começar a fazer ao longo do dia também, de analisar. É um pouco cansativo. Gente, vai contando se vocês têm aí um espaço do sim, se é a casa inteira que é sim, que pode, como vocês fazem para adaptar. Conta pra gente. Voltou. Ai, que tristeza, né, Paola, que tá travando assim. Mas a gente segue. O seguinte, né, eu não sei se você estava falando aí. Diga. Não, é que eu vi que você estava conversando com o pessoal enquanto eu estava aqui. Tava perguntando como que funcionam esses espaços. A Dani falando, boa parte da casa do sim. Quero saber como é que é, se rola essa adaptação para a casa toda, se a criança tem um espacinho ali. Porque eu vi no seu post que você foi evoluindo esses espaços do sim, né, com sua filha. Isso, então, no começo, de acordo com a necessidade. Conta um pouquinho dessa evolução, como que foi. Depois, se vocês quiserem dar uma olhada no post lá, é legal porque tem as imagens, tá? Mas foi o seguinte, no começo não precisava de muita coisa, né? Tinha o berço, tinha o carrinho e o cercadinho. E isso era bem suficiente para ela, para a mobilidade dela. A gente colocava, às vezes, também no chão, também, no tapetinho, né? E o tapetinho de atividades era bem legal, porque eu conseguia mover pela casa, quando ela começou a querer rolar e tal, aí a questão da firmeza do chão é mais interessante para a criança poder desenvolver isso, né? Sem contar que do chão não passa, né? Lembrar isso também. E aí, então, a gente usava bastante do tapetinho de atividades, mas aí começou mais questões de mobilidade. Então, a gente foi permitindo cada vez mais, né? Então, a gente liberou a sala, o quarto sempre foi, tipo, bem ok, assim, porque a gente colocou as camas no chão, porque a gente fez cama compartilhada e tudo mais. Às vezes ainda faz. Hoje foi uma noite de cama compartilhada. As camas no chão, que é uma pegada bem... Ela tá com 2 e 5. 2 anos e 5 meses. Uhum. Camas no chão, e a gente gosta também, a gente se sente bem com a nossa cama e a dela também no chão e tal, uma pegada bem montessoriana mesmo. Então o quarto sempre ok, eu fui liberando algumas coisas que ficavam dentro de alguns armários. Eu tenho um armário, que é esse aqui onde eu trabalho, que tem uma chave. Aí quando a gente comprou, que é onde eu coloco as minhas coisas que são mais importantes, que não são para mexer, para evitar mesmo qualquer tipo de conflito,
Quando a gente comprou o armarinho, guarda-roupa para ela também, escolhemos um que tinha uma porta com chave, também para que a gente pudesse guardar coisas que não fossem, que a gente não quisesse que tivesse ao alcance dela. Na casa tinha a lavanderia, então a gente conseguia colocar os produtos de limpeza no alto, não tinha esse problema, né? Porque são coisas que a gente precisa pensar, tá? Para a gente poder ficar tranquilo e permitir o brincar independente, porque o espaço do Sim é para isso, para a criança poder brincar independentemente e a gente poder ir lá e fazer o nosso xixizinho em paz, tá? Então ele tem uma função importantíssima de sanidade mental. Esse espaço do Sim. E aí a gente tinha esses 2 móveis, o resto, tudo ela tem acesso, tem esses 2 móveis, e aí recentemente a gente ganhou de presente da minha mãe, linda, os móveis da cozinha. Então eu pude escolher também, pedir um dos módulos, ele tem tranca no armário, e a gaveta também é uma tranca super fácil, uma tranca que dá para instalar. Você pode comprar, só precisa daquela coisinha, aquela furadeira em copo, sei lá como é que chama, não entendo muito de nome de ferramenta. Mas você consegue ou pedir para alguém instalar, tal, facilmente aí na gaveta. E aí você aperta o botão assim, ó, à noite eu aperto o botãozinho, a chave fica penduradinha ali com as outras chaves. Então eu passo a noite tranquila, sabendo que se por acaso, porque ela também durante o dia, ela pode usar, eu ensino a usar faca, mas aí eu tô junto. Tá? Eu estou junto, né? Tem que ter esse cuidado. Eu não posso largar uma criança de 1, 2 anos com uma faca na mão, pelo amor de Deus, não é isso que eu estou falando. Né? O permitir não é você simplesmente abdicar da sua responsabilidade. Isso, exatamente, não é negligenciar. Tá? A gente tem que ter a responsabilidade, e para isso a gente precisa ter o ambiente preparado. Então eu tive essa sorte aí de ganhar de presente e tal, mas isso pode ser até um start, assim, porque muita gente só vai pensar nisso depois de ter a criança. Foi o meu caso. Tá? Porque como eu já tinha experiência com criança, tenho irmãos com diferença de idade muito grande, então eu tenho um que tem 15 anos de diferença e a outra tem 20 anos de diferença, nós temos. Caramba! E nós temos essa diferença. Então, eu achei super que eu ia tirar de letra essa parte da primeira infância, assim. Então, durante a gestação, eu estudei muito a gestação, o parto, o uso das fraldas de pano, e acabei negligenciando um pouco o estudo dessa primeira infância e dessas questões do preparo do ambiente, mesmo já sendo educadora, mesmo já conhecendo, já era fã de Montessori antes, mas eu não sei, não atinei para isso. Então, eu espero que também essa nossa conversa hoje possa servir de alerta para as mamães, futuras mamães, se prepare para o parto, se prepare para as questões da gestação, se prepare para a primeira infância do seu filho. Esteja sempre um passo antes, tá? Você fala até isso, né? Quando as pessoas te questionam, mas eu tô grávida ainda, será que eu adquiro o curso e etc, que você trabalha, né? Focado nessa primeiríssima infância, do 0 aos 3 anos. Será que eu adquiro o curso? Adquire. Estuda desde já. Porque você vai começar a abrir o seu olhar e modificar o seu ambiente. Então, quando chegar o momento, não vai ser um turbilhão de coisas. Você já vai estar preparado com antecedência. Isso inclui preparar os seus espaços. Começar desde já pensar no seu espaço do Sim. Quando então minha filha foi chegando nessas fases, eu fui tendo que fazer meio que na correria, tá? Construir. Mas você pode, se você estiver pensando em montar uma cozinha agora, né? Se você tiver essa condição, ou se você estiver mudando de apartamento, inclua na sua escolha um olhar para a criança. Como que isso aqui pode servir também ao meu filho, quando meu filho estiver mexendo em tudo e ele estiver vivenciando isso, porque não é só olhar para a criança, é olhar para todo mundo na casa. A criança podendo, a criança estando tranquila, você vai poder mais, você vai estar mais tranquilo. Você não vai ter que ficar ali constantemente, não faz, cuida, né, cercando a criança. Isso é mais tempo para todo mundo, é mais tempo de autocuidado, é mais tempo para fazer suas coisas. E quando você tem mais tempo para fazer essas coisas, nos momentos que você está presente com a sua criança, você está, de fato. Sim, com certeza.
E a Maria Montessori, ela fala muito sobre a organização do ambiente, né? É um dos 3 pilares ativos dela. É o adulto preparado, o ambiente preparado e a criança equilibrada. Então, ela fala muito sobre como preparar esse ambiente, né? De ser um ambiente mais clean, sem uma enxurrada de informação, né? De ser um ambiente onde as coisas sejam acessíveis a ela. Eu vou falar do banquinho, do bendito banquinho. Eu sempre falo, mas que eu acho que é uma ferramenta muito maravilhosa para adaptação desses espaços do sim, né? De a criança alcançar, porque, por exemplo, a gente consegue mudar a altura de algumas coisas a gente consegue mexer, a gente consegue adaptar. Agora, uma pia, como que a gente faz? Né? Então, a gente usa ferramentas para possibilitar que essa criança consiga chegar até essa torneira para escovar o dente, para lavar as mãos, né? Então, o banquinho, por exemplo, é um instrumento muito bacana de se ter para possibilitar esses espaços, né? A Dani falou aqui, deixa eu ler aqui os comentários, ó. A Dani falou, boa parte da casa do sim. A Ana Lu, aqui na cozinha, os armários estão ao alcance do bebê. Podem ser explorados. Os espaços são muito do sim. A Yas falou, acabei de mudar, mas ainda não tenho espaço do sim. Mas para urgência farei. Faz sim, marca a gente. Acho uma judiação quem deixa o bebê encercadinho. E aí, eu queria trazer a minha experiência com o Valentim e com o Nino, que foi muito diferente. O Valentim, eu descobri agora há pouco que ele foi um bebê estático. Na época, eu não conhecia esse termo. Não sei se você conhece. É aquele bebê que ele senta sozinho, mas que ele não faz nada além de sentar sozinho. Então, ele se inclina para frente para pegar, mas ele não engatinha, ele não sai do lugar sozinho. Ele não tem essa autonomia de movimentos, né? Sozinho. E, em compensação, o Nino, ele começou a engatinhar com 6 meses. E eu acho que tem muito também dessa questão do movimento livre. Provavelmente, quando você tiver outro, se você tiver outra criança, se tiver, mas a tendência é a gente liberar um pouco mais. Então, o Valentim, eu percebia que ele ficou bastante tempo, um tempo significativo, ele ficou naquela cadeirinha de balanço, sabe? Que tem um ferro aqui, que fica as coisinhas, eles ficam batendo e tal. Ele passou um tempo significativo ficando ali. O Nino, no começo da vida, também. Até que eu comecei a necessidade movimenta a gente, né? Para estudar, para o conhecimento e tal. Vendo que o Nino não estava se desenvolvendo ali, como eu esperava, enfim, bem no comecinho, eu comecei a ir atrás desse conteúdo de movimento. E para minha surpresa, que eu não estava familiarizada com isso ainda, porque ninguém nasce sabendo tudo, eu encontrei uma pessoa que falava que a cadeirinha era uma perda de tempo de vida do bebê. E aquilo foi para mim como um tapa de luva de pelica. E realmente, eu comecei a deixar o Nino no chão e ele começou a se desenvolver muito mais. E olha que eu sempre fui do chão, sou super antenada com tudo o que eu ensino e tal. Mas
eu queria dizer que eu entendo esse comentário da Dani, quando ela fala, né, que tem o dó de quem fica só no cercadinho. Então, eu me desfiz dessa cadeirinha, me desfiz daqueles berços portáteis que eu usava como um cercadinho para o Valentim e apostei muito mais nesses espaços do Sim. Entendeu? Então, eu ia cozinhar, por exemplo, e às vezes eu colocava o Valentim no cercadinho com alguns brinquedos, alguma coisa. Ao invés de usar desse recurso com o Nino, eu já penso num ambiente mais amplo para que ele possa se movimentar por ali, vai para lá, vai para cá e mexe no que ele quer e tal. E isso esbarra muito no que a Amy Pickler falava, né? Que a Amy Pickler é o rosto do movimento livre, né? Da criança poder se movimentar e também esbarra nos espaços do Sim, né? A Dani falando, também tive Paola com o meu primeiro e ele assistia desenho. Mas é questão de conhecimento, como você disse. E o Valentim também. O Valentim, às vezes, quando eu não colocava, mas quando o Marcel quando eu estava trabalhando, trabalhava de manhã e o Marcel ia fazer o almoço, ele colocava, e o Valentim era um bebê estático. Então ele sentava o Valentim no sofá, colocava um monte de almofada, e com 9 meses, eu acho, o Marcel colocava a patrulha canina para ele. Eu queria morrer, né? Queria morrer um pouco, mas acontecia. Por que você vibrou? Paola, eu vibrei porque eu ouvi uma oportunidade de você falar aquela frase maravilhosa que você fala. Para quem está aqui, chegou aqui pelo Semeando e ainda não conhece o seu trabalho, fala, por favor. Não tinha como você agir ontem com um conhecimento que você só tem hoje. Eu falhei inúmeras vezes com o Valentim quando ele era pequeno. E vou te falar uma coisa. Às vezes a gente olha quem tá do lado de cá e fala, nossa, meu Deus, como ela faz as coisas e tal. Gente, eu continuo falhando todos os dias, porque a gente tá sempre em busca de conhecimento. E cada dia eles entram numa fase diferente que vai exigir que a gente estude. Então, quando você estava falando, estuda sobre espaço, tal, esteja sempre um passo à frente, eu falei, putz, porque o Valentim entrou agora numa fase extremamente desafiadora, ele está com 3 anos e meio. E assim, eu vi uma frase essa semana falando, quem inventou a expressão terrible two é porque ainda não tinha chegado nos 3. Ah, querida! Então assim, eu já me toquei que eu preciso estudar mais sobre essa fase, eu preciso buscar novos conhecimentos, eu preciso buscar novas ferramentas. É a necessidade que movimenta a gente para estudar, para se informar, para buscar conhecimento, né? E a gente vai aprender. Com certeza. É difícil, é muito difícil você equilibrar todos os pratinhos e ainda estar sempre um passo à frente, né? A gente com certeza. Só tô falando assim, que quando a gente... Com certeza, né, Paula? Não tem como. A gente vai chegar, mas o quanto mais a gente conseguir, tá? Dentro das nossas... Ana Lu falou aqui, né? Agora que a Paula tá travada, gosto muito dessa liberdade da criança poder explorar o ambiente em que vive. É isso aí, Ana Lu. Adolescente da infância. Oi. Ô, Paola, sabe o que eu tava vendo aqui, enquanto dessa minha travadinha aqui, que tá quase chegando, batendo naquela 1 hora. Você... O que você acha que a gente pode fazer aqui? A gente pode ir fazendo as considerações finais. Ah, tá bom. Tudo bem. Aí eu queria, então, convidar as pessoas, caso alguém tenha tido alguma dúvida, queira saber alguma coisa que a gente não conseguiu acompanhar aqui, para falar com a gente por direct, manda mensagem, que assim que a gente puder, a gente responde, traz aí, né, as possíveis soluções para os desafios, as dificuldades, tá? Você tem alguma outra informação que você queira trazer? Eu fiz algumas anotações aqui e eu queria falar um pouco sobre esse norte
que eu gosto de bater muito nessa tecla também, porque às vezes as pessoas ficam um pouco confusas. Qual é o limite? Qual é o limite de permitir, né? E muitas vezes não basta só falar, tem que observar, você tem que sentir, depende da realidade de cada um e tal. Então, eu acho bacana trazer aqui que não é uma festa do caqui desenfreada. Que não é, que eles vão, sabe... Eu fiz um post uma vez do porquê não, né? E eu recebi um comentário que eu não sei de onde veio, não sei como que aquela pessoa chegou no meu Instagram, era um homem, já começou por aí, porque o meu público não é masculino, e ele chegou e ele falou, tem que ponderar, porque senão ele vai falar, ai, vou, uma palavra bem, né, ele falou, vou cagar na cara do meu pai. E aí ele vai fazer o que ele quer. Eu deletei o comentário, bloqueei o cara, mas assim... Não é isso. A ideia não é essa. O espaço do sim, o permitir muito mais do que falar não, né? O maneirar, segurar a mão do não é essa a ideia. Não é a ideia de negligenciar, não é a ideia de que as crianças vão fazer tudo o que der na cabeça, do jeito que der na cabeça e tal. A Montessori tinha uma regrinha também, né, de 3 ali, que ela falava. Se for colocar em risco, se coloca em risco, se é prejudicial, se fere a você, né, a criança, a ela mesma, a outro ser vivo, né, outra pessoa, ou outro animal, uma planta, algum elemento vivo ali da natureza e tal, ou ao ambiente, aí não pode. Então, mesmo sendo um espaço do sim, não é porque é um espaço do sim, uma casa do sim, o que quer que seja, né? Não é porque a gente semeia essas sementinhas que a criança vai sair fazendo tudo que não tem limites, não tem regras, não é isso, né? Pelo contrário, né? Exatamente. Pelo contrário, é justamente criar as condições adequadas, né, como a gente falou mais no começo, para que o nosso não seja um não de verdade. A gente tem energia para sustentar o não até o final. E não ceder, porque uma vez que você tenha cedido, aquele não já não está valendo mais tanta coisa. Sim, sim. E acho que é isso. É isso? Ai, que pena que tá acabando. Foi muito gostoso esse bate-papo. Eu convido todo mundo que está aqui por mim, que ainda não conhece o trabalho da Paula, Semeando Brincadeiras, deem um pulo lá, sigam a moça, que ela é muito sabida, ela traz ideias muito legais. Muito bacana o seu trabalho, Paula. Continue. Obrigada, Paula. E eu digo mesmo do seu. Semeando brincadeiras, semeando sims, e crianças mais potentes, mais respeitadas, mais valorizadas, e uma geração incrível tá se formando aí, né? Exatamente. Começa com a gente, mudando o nosso dentro para mudar para fora também, né? Sim, com certeza. Muito obrigada pelo convite. Eu amei. Eu que agradeço. Nossa, é maravilhosa. Eu convido também. Eu acho que a maioria do nosso público já conhece o seu trabalho, mas quem ainda não conhece, Paola, vamos lá. Olha, te convido quando você tiver com a sua conexão um pouquinho melhor para a gente fazer uma outra live, a gente pensar num outro tema aí bacana e trazer aqui quando você tiver com a conexão melhor. Tá bom? Vamos sim. É esse aparelho aqui que eu preciso. Valeu. Muito obrigada. Tá bom? Obrigada, minha linda. Um beijo para todo mundo que acompanhou a gente.
Obrigada, Ana Lu, que ficou o tempo todo. Tia Rê, Dani. Obrigada, viu? Um beijo para todas. Um beijo, Paula.